Dia 19 de outubro, domingo, estou gravando esse vídeo para falar de astrologia. Essa semana a gente tem uma lua nova em Libra, né? Só que é uma lua nova ali no finalzinho do signo de Libra, né? Então a gente também tem que considerar o signo Escorpião, né? O quanto o signo Escorpião acrescenta nessa lua nova em Libra. E aí, hoje a lua está fazendo uma conjunção com Vênus, né? No signo de Libra, então um dia bastante interessante aí para atualizar os contatos, né, trocar ideia, qualquer tipo de diálogo, de conversa é favorável. E aí, amanhã essa lua caminha pelo signo de Libra, ali na terça-feira, às 9h30 da manhã, ela faz a conjunção com o Sol, né, que é a lua nova em Libra, grau 28 de Libra, né, e durante o dia, essa mesma lua entra no signo de Escorpião, né, então a gente tem que considerar nessa lua nova em Libra também assuntos relativos a Escorpião, né? Então, se a gente fosse pensar só na lua nova em Libra, a gente ia falar que começa um ciclo de ponderação, diálogo, equilíbrio, preocupação com o próximo, preocupação com você ter um certo nível de justiça, né? Justiça social, inclusive, né? Então, todos esses assuntos, né, têm o viés libriano. E aí eu falei semana passada, né, onde teve ali aquela lua minguante, né, em Câncer, essa lua nova faz quadratura com Júpiter, né, em Câncer, que vai ajudar nos assuntos relacionados a cuidar do outro ou se autoproteger, né? Ou você cuida de si e se protege, ou você só protege a si, né, e tem uma sensação de segurança. É isso que Júpiter está fazendo no signo de Câncer. Então, essa quadratura vai também colocar a gente nessa disposição positiva de tomar ações para, né, cuidar, como eu falei, cuidar dos outros, cuidar de si, ganhar um nível maior de autoproteção, né, além da questão da iniciativa através do diálogo, né, através da conversa, né, e da distribuição de conhecimento. Mas essa lua também faz, né, na verdade essa lua nova, né, essa conjunção Sol-Lua, faz uma quadratura para Plutão, né, Plutão em Aquário. Então se a gente fosse pensar só no viés, né, dos signos de ar, seria uma forma mais difícil, né, de você poder criar diálogos, criar comunicações, porque a gente está falando de uma quadratura, mas, né, é uma quadratura entre, a gente também tem que lembrar, entre Sol e Plutão. Sol e Plutão muitas vezes representam ou a nossa força, né, o nosso poder pessoal, ou o poder, né, que os outros impõem sobre nós, né? Então, às vezes as pessoas dizem, eu tenho uma dificuldade com o chefe, ou dificuldade com os pais, né? Muitas vezes elas têm algum aspecto negativo ou mais difícil, né? Entre Sol e Plutão, entre Plutão e Marte, né? Então, são situações onde você precisa, não digo negociar, né, mas você vai ter aquela disputa de poder ali, né, e você vai ter que ou impor o seu poder pessoal, né, ou ficar ali subjugado pelo poder de outra pessoa, né. Então, se a gente pensar em Plutão e Aquário, né, a gente vai pensar, a gente pode falar da sociedade, dos grupos sociais, né, do poder que a sociedade imprime sobre o indivíduo, né, mas a gente também vai falar, a gente pode falar sobre o poder da tecnologia, né, do quanto isso, embora ele seja criado para te dar liberdade, né, muitas vezes aprisiona, né, então tem essas questões que vocês têm que ficar
atentos. Na verdade, são jogos de poder, né? Porque Júpiter em Câncer também, né, tem uma posição de poder. Júpiter está forte em Câncer, né? E Júpiter também tem esse viés, né, do poder, mas o poder manifestado através da liderança, o poder manifestado através da capacidade de educar, de liderar, de conduzir, né? Então, são formas diferentes de poder, né? São signos, sim, os signos mais não impositivos, não tanto impositivos, né? Câncer, Libra e Aquário, mas podem haver aí na vida de vocês situações, né, de disputa de poder, né? E aí, falando em poder, né, a gente vai entrar num viés, como eu falei, a gente tem que olhar essa alunação de Libra, né, ela somada, ela acrescentada com Escorpião, né? E aí, essa lua que forma aí essa conjunção, lua nova, na terça, logo durante o dia, ela entra em Plutão, né? Um dos 4 signos mais poderosos aí do zodíaco, né? O poder interno, né, da sua capacidade emocional, né? A capacidade de renascer, de se recriar, né? Então essa lua entra em Plutão. Lua em Plutão não é uma lua muito boa, né? É uma lua do mergulho emocional. As pessoas tendem a, a ter esse mergulho mais profundo, mais difícil, né, das suas emoções, naquele lugarzinho no seu campo emocional aí onde você empurrou, né, varreu a sujeira para baixo do tapete, aquelas emoções que você não tem muita habilidade, ou que você não quis gastar muito tempo, ou que simplesmente você quis esquecer. Então é um momento aí onde a gente pode ter contato com essas emoções, né? E a gente tem Mercúrio e Marte ali hoje, exatamente, né, condição exata de Mercúrio e Marte em Escorpião. Eu acho muito positivo, né? É como se a gente tivesse um olhar e uma visão cirúrgica, né, para fazer mudanças que, é lógico, são dolorosas, mas são necessárias, né? Fazer cortes em situações que você acha que não são mais importantes, em relações que você não vê futuro, em talvez obrigações que você não acha que não seja mais necessário, né? Então é uma busca também por uma certa liberdade individual, né? Um indivíduo querendo se sentir emocionalmente livre, né? E essa lua faz quadratura também, né? Aí vai fazer uma quadratura exata com o Plutão em Aquário. Que eu já disse algumas vezes aqui, para mim, a visão, né, da ideia do rebelde é uma combinação de Escorpião, ou seja, a insatisfação, né, emocional, somada com a insatisfação mental, né? E aquela busca por um ideal, por uma situação mais de acordo com, né, o nosso ser. Então, palavras que eu já falei aqui: liberdade, rebeldia, e também sim, uma questão envolvendo poder, né? Então, vocês já podem ver o que isso, com todas esses vieses, né, todas essas situações podem levar. Então, a gente pode ter manifestações, pode ter o governo, né, ou as instituições tentando impor, né, o poder sobre o indivíduo, né, e a resposta disso pode acontecer, né? Então é uma semana, assim, eu digo que até meio implosiva, né? É, mas também tem lado bom, né? O lado bom é que essa conjunção Marte e Mercúrio ali
ali no final de Escorpião, ela começa a fazer um grande trígono, né, que são três trígonos. Então é um trígono dessa conjunção para Júpiter em Câncer e dessa conjunção para Saturno em Peixes, né? Então é como se a gente tivesse todo esse potencial emocional, né, e intuicional também, né, de intuição à disposição, né? Então a gente tem a capacidade de cuidar de Câncer, a gente tem a capacidade de entender de Peixes, né, e a capacidade de superar de Escorpião, né? Então, se a gente sabe fazer esse grande trígono funcionar, né, a gente vai falar do médico cirurgião, Escorpião, do enfermeiro, cuidador, assistente social, Câncer, né, e do psicólogo, né, astrólogo, terapeuta, de Peixes. Então, e tudo junto e misturado, né? Porque, embora Peixes represente esse entendimento, é Escorpião que vai, né, a fundo nesse campo emocional para descobrir, né, o que é certo, o que é errado, né, o que é self, o que é sombra, o que é ID, o que é, né? Eu preciso começar a falar mais isso, né, de psicologia analítica, né, Jung, mas temos aí uma semana onde a gente pode lidar com essas ideias, né, e entender elas dentro da gente, né. Isso vai acontecer, essa conjunção, esse grande trígono vai, né, se fortalecendo, começa hoje, e ali na quinta-feira, né, a Lua chega nessa conjunção, então a Lua também vai participar desse grande trígono, né, então vai ser Lua, Marte, Mercúrio em Escorpião, Saturno, Netuno em Peixes e Júpiter em Câncer, né? Então aproveitem aí se vocês têm, se vão estudar esses assuntos, se vocês vão ler algum livro ligado a esses assuntos, se vocês têm alguma consulta, né, num psicólogo ou uma consulta de saúde, né? É um momento bem importante com fazer uma cirurgia, né? Mercúrio e Marte ali, né? Ou seja, Mercúrio, o intelecto, a razão, em conjunção com Marte, né? Que é aquele que pratica, né, o ato, ou seja, Marte Escorpião né, a visão do cirurgião, né? Aquele que tem que cortar algo que não serve mais. Então aproveitem aí, se vocês têm uma consulta no psicólogo, vocês têm uma cirurgia, né? Ou se simplesmente vocês têm que, sei lá, passar um dia num spa de beleza, né? Então tudo isso está fortificado por essa facilidade entre, né, como as energias elas são facilmente combinadas, né? E aí depois dessa conjunção, a Lua ali na sexta-feira, entre quinta e sexta-feira, a Lua entra em Sagitário, né? Faz uma posição por Urano, que aquele momento do choque, né? Urano em Gêmeos está colocando N narrativas, né, na nossa cara, está mostrando vários lados das ideias, dos acontecimentos, né, e ali a Lua entrando em Sagitário. Primeiro choque né, o que é verdade, né, o que realmente vale, né, a gente deve dar valor, né. E depois que essa oposição vai ficando mais fraca ali no final de semana, aí é o bom humor, né, relativo aí a Sagitário, que a gente tem que aproveitar, né. Eu acho que aproveitar esse bom humor é bom. E eu acho que a única coisa que eu tenho que acrescentar é que, assim como semana passada eu falei, né, que essa semana a gente ia voltar também, né, nessa lua nova, a gente também teria
o assunto, né, cuidar, o assunto cuidar em voga, na lua crescente lá, quando, né, daqui uma semana, essa lua crescente vai estar em conjunção com Plutão, né? Então, é bom que vocês observem, porque esses jogos de poder que podem surgir agora, né, podem ir ganhando força para chegar no máximo, né, ali quando acontecer a lua crescente em Aquário, né, ou seja, uma conjunção de lua com Plutão em Aquário e o Sol ali no começo do Escorpião, né. Então, eu vejo que essa lua, embora seja uma lua nova em Libra, a gente precisa também acrescentar, né, os valores do signo Escorpião, né? Então a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente precisa ser maleável, né, ter um traquejo, né, para se comunicar, né, a gente vai precisar em determinado momento também escolher, né? Olha, isso eu quero que continue, isso eu quero que acabe, quero jogar fora. Lembrar que Escorpião é o oposto de Touro, né? E Touro busca manter tudo, né? Então, Escorpião, na verdade, Escorpião quer manter o essencial, né? Então, uma coisa que pode acontecer facilmente, a gente vem de uma alunação combinada aí Virgem e Libra, e a gente pode estar se sentindo bem para conversar, para falar, né? E de repente, quando o Sol entra ali em Escorpião, a gente tende a ficar mais quieto, né? Se comunicar menos, né? Tende a se voltar para o mundo interno, ao contrário do signo de Libra, que o mundo é externo, né? Eu preciso me relacionar com o outro, né? Eu preciso saber o que o outro precisa, né? E aí, quando o Sol entra em Escorpião, a gente vai ficar mais reservado, a gente vai ter contato com esse lado emocional nosso que muitas vezes a gente não quer mostrar para os outros, né? Então observem isso, né? E eu acho que o máximo que eu posso assim falar em relação a cuidado são essas questões políticas acontecendo e a questão desses jogos de poder, né? Que acho que vai ficar bem evidente aí, tanto nessa lua nova como na lua crescente lá da semana que vem, tá? Então acho que é isso. Então posso deixar aqui um abraço para vocês. Hoje não deu para fazer uma reflexão muito profunda aqui, não me lembrei de nenhum assunto para falar, mas quando a gente fala de Escorpião, a gente sempre vai falar sobre transformação, né? E semana que vem eu vou achar alguma história legal para contar para vocês sobre isso, né? Então, quem quer fazer seu mapa astral, manda uma mensagem. Uma boa semana, um abraço, tchau.